foi pioneira na literatura ao inaugurar o ciclo do romance nordestino moderno. E também a primeira mulher a se tornar imortal da Academia Brasileira de Letras. Original ao extremo, Raquel de Queiroz nunca deixou de surpreender seus leitores, entrevistadores, amigos ou admiradores. E de cativar a todos que a cercavam com sua inteligência, sensibilidade, humor e sinceridade. Atributos que fizeram de Raquel uma pessoa e uma escritora igualmente adoráveis. Campos está entrando no ar. De novembro de 1977. Raquel de Queiroz toma posse na cadeira número 5 da Academia Brasileira de Letras. Nunca antes uma mulher fora aceita como imortal na casa fundada por Machado de Assis, quase 8 décadas atrás. E cá para nós, a escolha da Academia não poderia ter sido mais acertada. Esta honra, por direito, tinha mesmo que caber a Raquel de Queiroz, entre todas as escritoras brasileiras, a mais pioneira. Raquel é a grande escritora brasileira. Ela é um ícone da literatura. Ela é a parte. Não só é uma grande escritora, como foi uma grande mulher. Em que sentido ela foi uma grande mulher? É que ela nunca se deixou levar por um feminismo de fachada, por um feminismo estéril e esterilizante. Não. Era a afirmação das qualidades da mulher. A mulher que foi ao palco da vida intelectual, chegou menina e venceu. Ser a primeira mulher a entrar para a Galeria dos Imortais da Academia Brasileira de Letras fez de Raquel de Queiroz quase que uma personagem de si mesma. É que a escritora, ao longo de toda a sua obra, se notabilizou por criar uma galeria de mulheres lutadoras, corajosas, obstinadas. Raquel também nunca escondeu o fato de que a força de sua literatura vinha quase que exclusivamente da retratação de um universo feminino. A Raquel é a nossa Dostoiévski brasileira, Dostoiévski do sertão. Dostoiévski no sentido das paixões. A Raquel, ela como sertão, como aquela coisa do Nordeste, os sentimentos são todos muito fortes, são todos solares, né? A paixão de verdade, são vida e morte, guerra, picuinhas, disputas, invejas, enfim, ela conhece o ser humano e a fragilidade humana e a força humana de uma maneira inacreditável. Então, eu acho que ela foi, na verdade, para nós mulheres, sobretudo, uma grande representante, entendeu? Na verdade, eu sou escritor realista, não é? Então, o mundo que eu mais conheço é o mundo feminino. O mundo masculino a gente supõe. Então, a gente cria aqueles arquétipos masculinos. Enquanto que o mundo feminino, com suas riquezas e suas pobrezas, eu conheço muito melhor porque é o meu mundo. E quem escreve só tem a sua experiência para dar. É homem, conclui atônito Graciliano Ramos depois de ler o livro O 15, lá pelos idos de 1930. Mas não é que era mulher mesmo e tinha apenas 19 anos. Que ninguém acreditava que uma mulher, uma menina de 19 anos, pudesse realmente escrever um romance, né, daquele jeito, com aquele estilo, né? Então o Graciliano diz assim: o 15 caiu de repente ali por meados de 30 e fez nos espíritos estragos maiores que a Bagaceira, romance de José Américo, que é outro romance também da mesma fase. Por ser livro de mulher, e o que na verdade causava assombro, de mulher nova. Frase do Graciliano Ramos. Seria realmente de mulher? Não acreditei. Lido o volume e visto o retrato no jornal, balancei a cabeça. Não há ninguém com esse nome. Pilhéria, uma garota assim fazer romances, deve ser pseudônimo de sujeito barbado. Então a reação foi muito grande porque justamente ninguém podia imaginar que uma menina de 19 anos pudesse escrever isso, né? Mas a Raquel de Queiroz tinha sido inclusive premiada lá como estudante, né? Quer dizer, é evidente que não se pode comparar a premiação de um nível estudantil, de ginásio ou ensino médio da época, ou fundamental, com o peso de um escritor, né? Mas, enfim, talentos existem, né? E às vezes são precoces. A Raquel de Queiroz é um caso de talento precoce. Com o 15, Raquel de Queiroz se tornou uma das precursoras do romance nordestino moderno.
junto com autores como Jorge Amado e Graciliano Ramos. 15 é um lampejo. É o lampejo daquela que viria a ser a grande Raquel. Com seu senso de humor muito peculiar, Raquel de Queiroz surpreendeu meio mundo ao falar sobre o 15 numa entrevista no final dos anos 90. Na ocasião, ela declarou ter uma antipatia mortal a esta obra que, ainda segundo a própria Raquel, a perseguia há mais de 60 anos. É isso que dá a começar sua carreira logo com um clássico, não é mesmo? A Raquel dizia que ela não gostava de escrever, por incrível que pareça, numa pessoa que tem uma longa e bem-sucedida carreira de escritora, inclusive acadêmica. Ela dizia que ela fazia isso porque era o que ela sabia fazer, assim que ela ganhava a vida dela, mas ela não era exatamente uma apologeta do ato da escrita. Além de ter sido a romancista que foi, de primeira linha, etc., notável dentro do romance social do Nordeste, a Raquel de Queiroz também foi cronista, ela também colaborou na imprensa, como, aliás, é uma certa tradição do escritor brasileiro. No bloco a seguir, a gente mostra a infância de Raquel. E seus primeiros passos como professora e jornalista. É só um minutinho, não sai daí. O talento natural pelas letras em Raquel de Queiroz se manifestou muito cedo. Logo aos 5 anos de idade, ela aprendeu a ler sozinha. E livros era o que não faltava na casa dela, que teve uma educação pouco convencional na infância, coisa que logo seria corrigida por um conselho de família que colocou Raquel nos eixos ao matricular a menina num colégio de freiras. Minha mãe não acreditava em educação formal. Minha mãe era uma mulher de espírito muito moderno, muito inteligente. Quando ela morreu, deixou uma biblioteca de quase 5.000 volumes. E meu pai era apaixonado por história e me contava as vidas dos reis de França, a história da França. Mas um dia nós fomos visitar minha avó Raquel e ela me chamou e disse: eu tinha 10 anos, ia fazer 10 anos e tanto. Minha santa, você sabe rezar? Eu disse: sei. Então vem cá, senta comigo. Me sentou na rede com ela e disse: faça o sinal da cruz. Eu fiz com a mão esquerda. Aí minha avó ficou escandalizadíssima, viu que eu não sabia rezar coisíssima nenhuma, ninguém me ensinava em casa, e fez um conselho de família, deu uma grande espinafração no meu pai e na minha mãe, e junto com as outras tias, decidiram que eu ia para o colégio Todas das Irmãs. Dotada de uma extraordinária cultura para seus 11 anos de idade, Raquel surpreendia as irmãs. Ela sabia tudo de história e geografia. Mas quando se tratava de aritmética ou gramática... Aconteceu uma coisa muito engraçada, porque, como eu disse, eu era muito sabidinha, muito lida, e lia muito Júlio Verne, sabia muito, tinha acabado de ler Os 20 Léguas Submarinas, estava com aquela geografia mundial no ponta da língua. Então, o irmão Paulinho me chamou, começou a falar sobre história, eu contei a história do Pedro I, Pedro II, Carlota Joaquina. Daí disse: Raquelzinha, vamos fazer agora uma volta ao mundo. E eu perguntei: a senhora quer pelo Estreito do Panamá ou pelo Estreito de Magalhães? Ela ficou encantada. E eram as matérias que a irmã Pauline gostava. Então ela disse: você pode ir para a 2ª classe, que era a penúltima, né? Aí me passou para outra professora para examinar matemática, gramática, essas coisas. Eu não sabia nem o que era um substantivo, um adjetivo, conjugação de verbo, análise lógica e gramatical, eu nunca tinha ouvido falar. E somar, eu malmente somava de uma em uma parcela. De forma que a irmã Ângela foi para a irmã Pauline desolada e disse: certo, a Raquel não sabe nada, ela só sabe aquilo que ela conversou com a senhora, o resto das matérias do curso ela não sabe nada. Aí a irmã Pauline me disse: vem cá, este é o programa de gramática, de aritmética, como se dizia então, que você tem que dar até o fim do ano. Eu topei e estudei feito uma louca. Quando foi no fim do ano, o colégio tinha se equiparado, eu fiz o exame para o 1º ano da escola normal, passei. Nunca fui muito bom aluno, mas passei e continuei passando os 4 anos e por isso me diplomei com 15 anos, que era uma idade inusitada. Em geral, 18 anos é que as pessoas se diplomam. E foi o único ensino formal que eu tive na minha vida. Se há um autodidata total, sou eu. Raquel de Queiroz também foi um talento precoce na imprensa. Aos 17 anos, manda uma crítica anônima para o jornal O Ceará. De tão bom,
o texto causa a mesma reação preconceituosa que o romance O 15 em Graciliano Ramos. O editor atribui o texto a um homem. Desvendada a autoria, Raquel é convidada a colaborar com a publicação. Começava aí a longa carreira de Raquel de Queiroz na imprensa, motivo de orgulho para ela, que se dizia uma jornalista de carteirinha. Nós temos com frequência o dublê de romancista e também jornalista, enfim, Raquel dentro desse quadro é um bom exemplo. Raquel escreveu para os Diários Associados, Raquel colaborou no Cruzeiro, por exemplo, e me parece que até próximo da morte, se não até seus últimos dias, Raquel continuava com sua atividade jornalística. Você sabe que eu sou velha profissional de jornal, a gente escreve em qualquer lugar, em cima da perna, nunca é essa coisa da inspiração. Com tranquilidade, sim, você escreve. Por isso que eu, quando estou no Rio, quase que só escrevo à noite, que é quando o telefone cala a boca, quando as coisas se tranquilizam. Mas aqui, como você está vendo, essa paz ajuda. Agora, esperar que está num ambiente poético, propício, para vir inspiração, pode ser que isso aconteça com um poeta, mas com um pobre prosador como eu. Do jornalismo para a política foi um pulo. E nesta área, Raquel também não deixou de surpreender. Na mocidade, teve uma atuação destacada em grupos de esquerda. Chegou a ter livros queimados e até esteve presa. O que não evitou que, nos anos 60, ela viesse a apoiar a ditadura militar. Ela, na verdade, na ditadura, ela tinha ligado ao Nordeste, começou com Castelo Branco, ela tinha vínculos com o Nordeste e com o Castelo Branco, era uma pessoa ligada à família dela, ela conhecia, então ela, enfim, pôde, de alguma forma, participar ali, mas ela sempre, por ser uma pessoa extremamente passional, a Raquel, na verdade, era movida pelos seus sentimentos. Claro que ela tinha uma inteligência privilegiadíssima, mas ela era muito equilibrada entre a sua racionalidade e a sua passionalidade. Então ela participou na medida em que ela viu possibilidade de estar presente dentro de uma ética. Depois que as coisas ficaram mais complicadas, ela se orientou completamente. E socialmente, se você ler qualquer livro da Raquel, mesmo se você pega Maria Moura, todos os personagens são altamente sociais, têm um papel social muito grande, têm um conflito social, estão sempre aquém de uma satisfação social. Ela não tem personagens... aliás, eu tenho que me lembrar agora, é muito cedo para lembrar de tudo, mas lembrar qual personagem que ela tem passado num salão. Não tem. Ela tem personagens de origens humildes, ou então sempre mesclados com origens humildes. Então, e ela faz um trabalho social. Portanto, e como ela dizia, a vida é a vida. O mundo será como é, o mundo será sempre... o mundo é assim desde Caim e Abel. Ela dizia isso sempre, entendeu? O mundo é assim desde Caim e Abel. O bem e o mal estão aí, enfim. Na vida pessoal, Raquel de Queiroz também foi meio que pioneira, mesmo que não planejasse exatamente isso. Aos 29 anos de idade, separa-se do primeiro marido, para algum tempo depois casar-se com Oyama de Macedo, um médico que lhe foi apresentado pelo primo e também médico Pedro Nava. Em 39, o meu primeiro marido, o nosso casamento tinha sido muito abalado com a morte da nossa filha. Nós já estávamos pensando em separação e aqui era mais fácil, que é longe da família dele, da minha família. Então viemos para aqui, para o Rio, que era território neutro. Nos separamos, nesse tempo era desquite. Ele foi para os Estados Unidos, onde ficou 10 anos. E eu fiquei aqui e em 41 me casei com o Oyama de Macedo, médico. A Raquel refez a sua vida. Ela foi casada uma segunda vez com o Oyama, né, e foi muito feliz nesse casamento. Ela perdeu a filha criança ainda, pequenininha. Ela, enfim, de certa maneira, sublimou essa maternidade com Maria Luísa, né, quer dizer, ela assumiu a Maria Luísa, irmã mais nova, tinha uma diferença, creio que, de 16 anos entre ambas. Ela assumiu como se fosse efetivamente sua filha, de modo que os filhos de Maria Luísa, para ela, eram seus netos mesmo, quer dizer, ela não se sentia, ponhamos, uma tia-avó, né? Outra paixão da escritora Raquel de Queiroz foi o seu querido Ceará. E dentro do estado, uma cidade chamada Quixadá, onde ficava o sítio da escritora.
Eu fui nascer na casa da minha bisavó, em Fortaleza, aí vim para cá com 45 dias. Quer dizer que eu sou quixadaense. Quixadá é realmente a minha cidade natal. Quixadá, a palavra em língua de índio, quer dizer curral de pedras. Quixadá realmente é um imenso curral de pedras, um círculo de pedras, onde no meio delas se aninha a cidade. O que é de notável em Quixadá, que é justamente esses que nós chamamos de serrotes, essas grandes pedras de granito que nós chamamos de serrote, é uma paisagem quase única no mundo. A Raquel não se pode dizer que ela fosse uma defensora assim revolucionária a respeito do português do Brasil, mas de vez em quando ela se manifestava a respeito das características da modalidade brasileira e fazia, né, afirmações sobre isso. Como, por exemplo, ela diz isso numa crônica chamada Carta de um Editor Português, que saiu no livro 100 Crônicas Escolhidas, e ela diz assim: meu caro amigo português, talvez essa ideia o irrite, mas a verdade é que hoje a sua língua é um patrimônio tanto nosso quanto seu. Sei que o trabalho de formá-la assim bela e nobre foi dos portugueses, mas também já há 400 anos que a amamos e a apuramos ao nosso modo. Então vejam que isso, em 1955, é um depoimento extremamente, né, sensível de quem percebeu que a língua portuguesa, na modalidade brasileira, tinha que ter características por escrito, não era só da língua falada, também características por escrito que marcassem essa identidade à brasileira, né? As Três Marias, Dora Doralina, Memorial de Maria Moura. No próximo bloco nós vamos falar sobre as obras de Raquel de Queiroz que ganharam versões para o cinema e para a televisão. Não sai daí que o intervalo é rapidinho. A gente volta já. O sucesso da estreia de Raquel de Queiroz como escritora em 1930, com o livro O 15, nós já mostramos. Depois, Raquel escreveu mais 3 romances num espaço de 9 anos. Foram eles João Miguel, Caminho das Pedras e As Três Marias, que acabou virando telenovela 4 décadas depois. A Raquel, ela foi uma pessoa que conseguiu, como escritora, algo que não é muito frequente no Brasil, que é ser compreendida pelo leitor comum. Quer dizer, ela era uma escritora, uma acadêmica, ela foi a primeira mulher, inclusive, a fazer parte da Academia Brasileira de Letras, eleita em 1977. Mas ao lado dessa Raquel acadêmica, dessa Raquel, enfim, considerada escritora canônica da alta literatura, existe uma Raquel que escreve com simplicidade, existe uma Raquel que cai no gosto popular. Isso talvez explique ou de alguma maneira ajude a entender o fenômeno da transposição para o cinema, com êxito, da transposição para a televisão e assim por diante. O êxito dela no jornal, o êxito dela na mídia também, né? Raquel de Queiroz nunca deixou de escrever, mas em termos de romances houve um grande ato em sua produção literária. As Três Marias era de 1939, mas o próximo livro do gênero só seria lançado em 1975. Por coincidência, Dora Doralina também ganhou uma adaptação. Aquela estrada, se eu dissesse que a percorri 1000 vezes, creio que não mentia. Seria pouco, talvez. Desde pequenina, andei por ela, a cavalo, de cabriolé, de charrete, na lua da cela do meu pai. Por ela passei viúva, vestida de preto. Por ela passei viúva ainda, mas sem o vestido preto. Olhando assim e descontando as cercas novas, a estrada não parecia ter mudado coisa alguma. É a obra de que ela gostava mais. Ela, não sei, ela sentia ali, não é, o amor, não é? É a celebração do amor, não é? O amor suplanta a morte, não é? Lendo esse livro, eu me lembro daquela frase forte de Gabriel Marcel, quando ele dizia:
Amar é dizer ao outro, tu não morrerás jamais. Quer dizer, o amor, quando ele chega a um certo patamar, quando ele atinge realmente o ápice, não é? Ele é quase que um absoluto. Porque o amor é a doação existencial por excelência. Tá? E Raquel viveu isso. Então, Doralina é Raquel, nesse sentido de que é o dar-se na plenitude, é o dar-se inteiramente, sem reservas, sem pedir nada em troca. Quer dizer, isso é que faz do amor o sentimento mais forte que se pode encontrar. O último romance de Raquel de Queiroz foi um dos mais trabalhosos. Memorial de Maria Moura levou 2 anos para ficar pronto. Se eu disser que é pra atirar, vocês atiram. Se eu disser que morra, é pra morrer. E quem me trair vai pagar tão caro, mas tão caro, que não vai ter nem tempo de se arrepender depois. E Maria Moura, ela acho que ela superou a si própria, evidentemente. Essa é a luta humana, você se transcender e fazer cada vez melhor o que você faz. Ela se transcendeu porque ela fez uma pesquisa de linguagem de época para fazer o livro, não só de linguagem, mas de objetos, as coisas com que ela estava lidando, as pessoas. Na história tem palavras que não são mais usadas, que ela fez uma mesclagem no tempo, a nível de linguagem, e ao mesmo tempo a narrativa mesmo, ela é muito elegante, ao mesmo tempo muito simples, ela é muito direta, e ela é muito, ela vai, negacia, volta, porque ela consegue explicitar bem os pensamentos dos personagens, porque esse livro me lembra muito um livro chamado O Quarteto de Alexandria, de Duremat, são várias visões sobre uma mesma coisa. O Maria Moura, ele tem isso. São vários personagens, todos falando sobre Maria Moura. E ela coloca todos os personagens da primeira pessoa. Entre o capítulo Tom, eu vou lá, vou pegar aquela cabrita, vou dominar ela, meu irmão casa com ela, a gente toma conta da terra. Mas ela vai falando ela vai escrevendo, e você vai acendendo a tua paixão cinematográfica, sobretudo no meu caso, mas a tua imagem, a tua mente, ela incendeia, porque ela junta isso, ela junta tudo isso com paixão e com uma simplicidade. Ela te leva, ela te conduz, entendeu? Assim, mole, parece uma coisa mais simples do mundo. Você vai conduzido por ela, assim, seguindo como fosse o curso de um rio. Agora se acabou a sinhazinha. Quem tá aqui é Maria Moura, chefe de vocês. Herdeira de uma sesmaria lá na Serra dos Padres. Se prepare, meu povo. Que é pra lá que nós vamos. Mesmo depois de tanto reconhecimento, Raquel de Queiroz continuou a exibir o mesmo jeito simples e sincero que encantava seus admiradores. Com seu humor peculiar, certa vez declarou ser a pior leitora de suas próprias obras. Nunca releio um livro meu. Acontece que às vezes vem uma pessoa me perguntar sobre um personagem mais obscuro dos meus livros, eu não me lembro quem é. Eu nunca releio. Já basta ter escrito lá, como é que eu vou reler? Quando ela fez 90 anos, ela deu um depoimento para o Estado de São Paulo, dizendo que o que ela queria mesmo é que o Brasil tomasse jeito. Né? Então, eu acho que isso é importante, né? Para que as atuais gerações, as futuras gerações, saibam que houve no Brasil, no final do século XX, no início do século XXI, uma escritora que foi pioneira na literatura, na vida nacional,
na sua carreira, na sua expressão de vida, que foi a literatura, sobretudo, e que, mesmo aos 90 anos, mesmo numa idade em que as pessoas poderiam esperar que as pessoas só vivessem do passado, né? É uma pessoa que era visionária, né? Então acho que a grande contribuição, o legado que ela deixa é esse do legado de uma visionária. Não sentiu dores, não se queixou, não deu um ai. Assim, a secretária de Raquel de Queiroz descreveu a morte da escritora, que faleceu placidamente enquanto dormia em seu apartamento no Rio de Janeiro. Era 4 de novembro de 2003. Por coincidência, neste mesmo dia e neste mesmo mês, há 26 anos atrás, Raquel de Queiroz era a primeira mulher a entrar para a Academia Brasileira de Letras. Raquel de Queiroz, a nossa imortal. Essa foi a nossa homenagem a essa grande mulher, a esta grande brasileira.